Boa noite, nós vamos ter a nossa amiga Lucrécia, exatamente falando do capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Por favor. Acho que eu liguei, né? Liguei? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente. E aqui estou eu com uma máquina na mão. Posso deixar aqui assim? É que eu fico meio perturbada com essas coisas assim. Eu não sei utilizar, ainda é muito moderno para mim, né? Mas eu hei de aprender, como uma boa criança. Então hoje o nosso capítulo é o capítulo 8. E o capítulo 8, ele é bem incisivo, porque ele nos convida a uma reforma interior. Mas nós vamos fazer uma leitura, e essa leitura vai caber realmente para o nosso dia a dia. Essa reforma realmente é nossa, mas em exercício. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós falamos bem-aventurados puros de coração, no capítulo 8, imediatamente quando você abre o capítulo, está lá, deixai vir a mim os pequeninos. Nós sabemos que o Mestre Jesus, quando falava a multidão, no meio da multidão sempre tem o quê? Crianças. Tem ou não? Numa festa de casamento tem o quê? Crianças, não é assim? Todo e qualquer envolvimento familiar tem sempre crianças. E a criança, ela é sempre bem-vinda. Né? E por que bem-vinda? E porque o Mestre Jesus pegou exatamente de forma estratégica a criança para que ele pudesse falar da criança e nos colocar diante dessa condição moral. Nós sabemos que quando nós vemos uma criança, como que nós nos dirigimos a essa criança? Com raiva? Com ódio? Como que nós tratamos a criança? Ao ver? Com pureza. Você olha imediatamente uma criança no colo, você já quer brincar, no supermercado, seja onde for, você quer colocar o colo, você quer acalentar, você quer cuidar. Porque a criança, ela inspira para nós isso, não é? Fragilidade, delicadeza, atenção, amorosidade, afetuosidade, amparo, acolhimento, não é assim? Orientação. E quando essa criança se aproxima de nós, é um ser, é um ente próximo de nós, nós também nos sentimos na obrigação moral de educá-los. Sim, sim ou não, não? Sim. Né? Nós fazemos isso, seja com um sobrinho, um filho, um enteado, um neto. Nós nos sentimos na obrigação moral de dar uma atenção maior a essa criança, né? E participar da construção educativa dela. Então, o Mestre Jesus, de forma muito sábia, ele fala que deixai vir a mim os pequeninos, porque os apóstolos, naquele instante, estavam impedindo que as crianças atrapalhassem, aspas, o Mestre Jesus nos seus ensinamentos. E ele, vendo aquele instante, que era um instante rico, para que todos pudessem aprender, ele fala, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quem não estiver numa condição de criança, né, não se deixar estar como criança, não vai realmente chegar, não vai conseguir perceber, sentir as benesses do reino dos céus. E quando ele fala dessa forma, nós paramos para refletir. Será que o Mestre Jesus quer que nós, adultos que já estamos formados, prontos, não acabados, mas aparentemente prontos, maduros, né? Assim que a gente fala, quer que nós nos tornemos criança, então nós vamos voltar a falar de forma infantil? Não é este o propósito. O propósito é bem maior que isso. O propósito do Mestre Jesus para conosco é que nós tenhamos a pureza da criança. A criança, quando você chama a atenção na condição do orientador inicial dela, o pai ou a mãe, ela fica imediatamente embirrada e você vai lá dar umas palmadas nela, ela pode de imediato até ficar naquele instante meio raivosinha, mas logo ela volta para o colo. É assim ou não? É ou não é, gente? É. Normalmente ela volta. Por que ela volta? Ela vai primeiro conversar, ou ela vai fazer terapia e conversar com os coleguinhas, assim, olha, eu estou brava com a minha mãe, não quero papo com ela. Uma criança de 2, 3 anos. Não rola isso, né? O que ela faz de imediato? Ela volta porque ela é contigo. Mas por que será que ela apanhou, acabou de tomar umas palmadinhas e ela volta pro colo da mãe novamente? Porque ela sabe que aquele abrigo é sincero.
que aquelas palmadinhas foram palmadas curadoras. Porque tudo que educa, cura. É ou não? Se a gente parar para refletir, a educação é uma forma de curar, né? De estar orientando. E aí, muitas vezes, a mãe precisa de ser mais incisiva nas suas posturas diante daquele filho. Por quê? A criança, ela requer de nós uma orientação, primeiro de tudo, moral. Então, se nós não dermos essas orientações, nós vamos cair naquilo que o Emmanuel colocou no Fonte Viva. Nós vamos criar o quê? Monstros, não é verdade? Nós vamos deformar essa criança, em vez de auxiliá-la. Porque cada um de nós, já na condição de espíritas que somos, temos a certeza de que nós temos uma responsabilidade moral para com os pequeninos, para a formação dos pequeninos. E nós temos que dar essa formação de forma sincera, verdadeira e sustentável. Nós temos que dar a ela toda uma estrutura. E a criança vai crescer porque ela vai ser o adulto. E ela vai reproduzir toda essa virtude moral. E daí, quando nós observamos que a criança, esse estado de criança, é um estado nobre, porque ela não guarda rancor, ela não tem mágoas, ela não tem ressentimento, e ela consegue visualizar muito além, porque ela olha o coração, ela não olha as ações em si, ela não apura ações, ela apura o sentimento. Então a criança, ela tem esse termômetro bem visível no seu cotidiano, na sua vivência. E nós temos que também permitir que o nosso coração se torne puro como o dessa criança. E esse coração puro é exatamente um coração que consiga ver sempre o lado bom das coisas. Né? No nosso dia a dia, quando alguém nos faz alguma coisa, imediatamente nós ficamos logo com raiva, ou já riscamos do nosso caderno, nós vamos congelar a imagem, nós vamos colocar a pessoa na nossa periferia social e mental, não vamos dar ouvido. Mas não avaliamos. Nós podemos até colocar a pessoa ali naquele instante congelado. Mas nós precisamos voltar sempre e avaliar a situação. Avaliar o estado do outro. Por que aquilo aconteceu? Até onde eu não permiti? Por que eu permiti? De que maneira eu me abri para isso? De que maneira eu não provoquei essa situação? E se provoquei, como refazer? Como rever isso? Como não deixar que isso aconteça novamente? Então, o estado de pureza que nos é cobrado no Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, é um coração realmente que para fazer a reflexão, que para avaliar, para pensar. Que nós temos que ter atitudes, não atitudes de finalização, que põe cabo às coisas. Nós temos que ter atitudes que realmente dê continuidade à situação, que faça com que a situação busque se melhorar, seja ela qual for, e em qualquer segmento de nossa vida. Então nós temos obrigação moral de dar continuidade, e não de acabar, de estancar, de exterminar, e dizer que é pronto, ponto e acabou. Não, nós temos que avaliar. O convite é de avaliação. O convite é de pensar. E de pensar não pela razão nua e crua. Ah, como a criança, eu apanhei, então agora eu vou embora, vou morar sozinho. A criança não faz isso, né? Ela volta para o colo novamente. E ela vai de novo errar, e a mãe vai de novo corrigir, ou o pai, ou o responsável, seja quem for, o tutor direto dela, né? Vai ter que corrigir. E essa correção é para que esse espírito realmente se refaça. Porque cada um de nós, quando reencarnamos, quando aqui viemos, nós viemos, né? Nós passamos pelo repouso, né? Da nossa, quando a gente está na infância, a gente tem um repouso, né? Quando a gente volta ao estado de infância, como criança mesmo, na oportunidade, nós estamos partindo novamente do zero. E partir do zero é realmente colocar ali, naquele ser que está entre nós, que está chegando, que está se construindo, colocar
toda regra de convivência e de conduta da melhor maneira possível, para que ele cresça como um cidadão do bem, como um ser divino, buscando cada vez mais a sua perfeição moral. Então, olha a nossa responsabilidade. Então, para nós, hoje, adultos, como que nós conseguimos fazer isso? Quando nós temos, sim, que participar da educação de forma direta ou indireta daqueles que nos cercam. Lembrando que quando nós participamos dessa educação de forma direta, a nossa atitude, ela tem que ser diferenciada. Tem ou não? Tem. Eu não posso educar o meu filho a não fumar, sendo que eu fumo. Eu não posso educar meu filho a não ser maledicente, sendo que eu o sou. Então, é preciso que eu me renove nas minhas condutas, na minha postura, nas minhas ações, né? Nas mínimas ações. Sejam elas as mais banais ou pequeninas, mas nós temos que renovar. E quando nós nos renovamos, nós estamos passando a limpo o nosso coração. E é nesse instante que ele vai se tornando um coração mais puro, mais apurado. E quer ver um exercício interessante? É o exercício do Evangelho no lar. Quando nós estamos no Evangelho no lar, é um momento que nós temos que ler o Evangelho e trazer a aplicação desse Evangelho para a nossa vivência cotidiana. Aplicar no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Essa aplicação ela tem que acontecer. E aí, o Evangelho vai nos tocando para nós nos tornarmos mais brandos. E nós vamos nos tornando mais brandos. Eu parece que sou uma pessoa muito impulsiva. Então, eu vou ter que ser menos impulsivo, porque o Evangelho vai, de certa forma, vai estar me educando. E a gente sabe que toda ação impulsiva, ela gera em nós um coração mais endurecido, mais rígido, mais cobrador. Não é isso? E quando nós fazemos o Evangelho e trabalhamos os nossos sentimentos, com certeza, naturalmente, isso é claro e evidente, nós sabemos que o nosso coração, ele vai realmente agir da melhor maneira, mas não de uma maneira que nós nos sintamos agredidos. Não, mas vai agir de uma maneira bastante inteligente. Porque ele vai fazer uso. A espiritualidade vem da nossa vontade de nos renovar, de sermos como crianças, pensando nessas crianças, mas na condição moral dessas crianças. Totalmente pura, limpa, tranquila, segura, confiante. Então, nosso coração também vai se tornar assim, né? Então, nós temos que estar trabalhando em nós a caridade, né? Isso que a nossa irmã colocou, a nossa companheira colocou da cesta básica, parece, mas foi tão fácil dar ou doar, mas só que nesse seu doar, nesse seu desprender, que parece aos olhos de muitos, até mesmo para você fácil, ali estava também impregnado a sua vontade de ser solidário, de ser parceiro, de ser colaborador, de ser cooperativo, de participar, de poder auxiliar. Você simplesmente não deu o cheque pelo dar. Você simplesmente não deu a quantidade X de cesta básica por dar. Aquilo ali foi toda uma vontade, um desejo. E nisso, quando você faz essa transfusão, você está limpando o seu coração. Porque na hora que a gente começa a doar, o nosso coração começa também a se limpar. Eu gosto sempre de contar o caso do cafezinho, né? Que eu tinha uma amiga que ela tinha uma curiosidade muito grande de conhecer o Evangelho. E eu disse para ela assim, que tal se nós fizéssemos o Evangelho na sua casa, Jandira? Ela disse, seria ótimo. Eu falei, mas com a condição que você faça um café. Porque eu sou apaixonada com café. Olha a minha negociação, hein? Um espírito evoluidíssimo fazendo negociação, né? No cafezinho. Imagina o nível do espírito também, né? E aí a gente fazia sempre Evangelho. Teve um dia que eu falei, e aí? Eu já tô indo. Tô levando um pão para tomar café. Ela falou, não vem não, porque eu não tô legal, não vou fazer mais Evangelho, não. Eu falei, não, então pelo menos abrir a porta para eu conversar com você. E eu fui na casa dela.
Chegando lá, eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, nem te conto, tô chateada. Eu falei, é mesmo? Eu, um espírito evoluído, começo a perguntar, é mesmo? Aí ela falou assim, tô muito chateada, muito aborrecida. Eu falei, o que foi que aconteceu? Nada curioso esse espírito, né? Parece mais obsessor do que o espírito bom, né? E aí, o que aconteceu? Me conte tudo. Ela, olha, Lucrécia, nem quero te contar. Não, me conta. Maledicência, né? Aí ela falou assim, olha, minha sobrinha fez isso pra mim. Eu falei, é mesmo? Tudo isso? É muita coisa, pesado que ela fez, hein? Olha o espírito evoluído. Aí ela virou e falou, eu virei pra ela e falei assim, e aí, você não tinha como vingar? Ela falou, tinha sim, tinha como vingar. Eu falei, então, mas como é que você ia vingar? Conta pra mim. Ela falou assim, eu podia fazer isso. Encheu a mão, né? Aí eu falei assim, e por que você não fez? Ela falou, não tive coragem não, é minha sobrinha, né? Eu falei, então, Jandira, o evangelho fez efeito. Você tinha um kit maldade para retribuir. E você não usou. Então significa que você, ali naquele instante, se disciplinou. Mas como é que ela vem se disciplinando? A gente lia o evangelho, fazia um bate-bola ali com o evangelho, lia algumas coisas, questionava, discutimos junto um pouquinho. Chegamos a ler poucas páginas. Mas aquelas poucas páginas fizeram efeito. Então, só para a gente ver como que o evangelho no lar, ele toca o nosso interior. Ele mexe com a gente. Porque a gente lê o evangelho e não tem como ignorar o evangelho. Tem, gente? Uma vez que você lê o evangelho, não dá para ignorar mais. Aí você quer fazer alguma coisa de ruim para alguém, quer articular alguma... Você não consegue. Suas forças já não permitem mais. O seu coração, ele já não abre mais esse lugar, essa brecha. E é onde o nosso coração vai sendo o quê? Trabalhado. Por que fazer? Primeiro, que é um parente dileto, que também requer cuidados, que requer atenção. Aí pensando na criança, naquele estado, naquele espírito, que ainda requer um cuidado, uma orientação, uma direção, um encaminhamento, né? Requer isso, requer acolhimento, amparo. Aquela condição que eu estava exemplificando com a menina, né? E, ao mesmo tempo, a oportunidade viva de você amar e dar lugar apenas para o amor. E se voltar para o amor sem grandes cobranças. Sem querer fazer o mal com o mal. Né? Dente por dente, olho por olho. Não nos cabe mais. Né? A lei de Talião não é mais para nós. Nós já temos condições suficientes de fazer uma análise, de avaliar a situação e de ponderar e de buscar querer ser sempre o adulto da história ou da situação posta. Alguém tem que ser o adulto. Então, nessa chamada para nós, bem-aventurados, os puros de coração, é um convite para que nós busquemos nos autodominar. Compreender que nós já temos condições, e que condições que temos, porque dentro de nós já existe uma bagagem. E essa bagagem precisa ser posta para fora, visualizada, vivida e sentida por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que não cabe a nenhum de nós mais a postura da omissão. Eu não vou intervir, isso não é para mim. Como não? Eu tenho que participar. Vocês já ouviram dizer que religião, o que mais que a gente não fala? Política e futebol, a gente não discute. É mentira. Só não discute quem não conhece. Mas quem conhece tem que discutir. Tem que levar esclarecimento. É ou não é? Senão você fica falando coisas no futebol descabida. E sendo que o outro que conhece tem que realmente intervir e falar, peraí, olha, você não está vendo direito, você não avaliou, você conhece as regras do jogo. Explicar, orientar, fazer o outro enxergar também, não é verdade? Mesmo que o outro seja endurecido. Mas ali você está tendo a oportunidade de exercitar em você a condição de professor. Porque nós temos que estar sempre na condição de professor e de aluno.
Não é assim? A todo instante nós temos que fazer esse papel. A todo momento. Não querer impor aos outros a nossa ideia. Ah, bom, então se for para discutir, para você impor ao outro as suas ideias, aí realmente não vale a pena, né? Mas se for para você fazer uma colocação pertinente, acrescentar, orientar, esclarecer, aí sim, cabe um bate-papo, vale um debate, vale uma discussão, vale uma intervenção, sim. Porque nós temos que estar o tempo todo nos posicionando. Nós não podemos ficar em cima do muro. Porque nós temos que ser, de fato, como uma criança. E as pessoas têm que nos perceber nessa nossa pureza de colocação, de fala. Por isso que o tempo todo nós precisamos estar trabalhando em nós a nossa real sinceridade. Porque a nossa intencionalidade diz tudo. Diz ou não? Diz. Né? Conhece a boa árvore pelos frutos. Pelos frutos que de fato ela quer oferecer. Não os frutos da aparência. Então nós temos que dar realmente bons frutos. Frutos de nossa conduta, de nossa postura. E para isso, nós temos que fazer o exercício. Eu trouxe aqui para nós uma leitura, eu gosto muito desse livro, O Espírito da Verdade, porque ele traz sempre mensagens para nós que são pertinentes, estão de acordo com a nossa vivência. Olha o que ele vai dizer no capítulo 16, Educação. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, têm que trabalhar, na verdade, a educação. Né? Essa oportunidade de educar e de ser educado. Não existe reeducação. Você não reeduca ninguém. Ou você educa ou não educa. Não, eu vou me reeducar. Eu vou me reeducar a comer. Não, você nunca soube, então, comer direito. Agora você vai se educar de verdade, na íntegra, com todas as regras. Então, educar é sempre. Reeducar não é cabível. Né? Então, ele diz assim, o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. Então, os dois têm responsabilidade. Mas, para que esses dois tenham responsabilidade, porque a gente sempre vê o aluno como a parte menor, né? Mas o professor pode tornar o aluno uma parte igual, não maior, mas igual. E como colocar o aluno na condição de igual? Quando você resgata-o para que ele se sinta também um responsável pela sua própria construção. Né? Nós temos sempre que estar fazendo isso com as crianças, né? Colocando elas na condição de autônomas. Esses dias eu achei muito lindo que eu fui visitar uma creche e uma criança fez um negócio que eu fiquei super admirada. Uma criancinha de 2 anos, aí ela ia para o bercinho, ela tinha acabado de almoçar, tinha feito toda a higiene bucal e ela tinha que dormir no bercinho. Mas como o berço é alto, a moça colocou 2 banquinhos para aquela escadinha de 2 degraus para ela subir. Eu falei, ai não, coitadinha, eu pego ela no colo e ponho lá. Ela disse, não. Ela já está criando a sua autonomia. Ela vai subir os 2 degrauzinhos e vai entrar dentro do bercinho, quer ver? Eu falei, não acredito. E ela foi do jeitinho dela, a moça do lado, a professora do lado, amparando, né? Amparando não, ali do lado, qualquer coisa ela estaria ali pronta para sustentar a criança. E a criança subiu os 2 degrauzinhos e entrou dentro do berço e já deitou para dormir. Eu achei aquilo ali de uma autonomia tamanha. Uma criança de 2 anos. E naquele instante, o que a gente faz imediatamente? Ai, cheia de cuidado, ela quer catar, nós queremos colocar no berço. Não. Ela tem que entrar no berço. Ela tem condições. Ela tem que sentir que ela tem que ter responsabilidade também com ela. Está com sono? Está na hora de dormir? Já tem que ir para o bercinho. Ela tem que saber o local de deitar, né? Como que é aquele local, que ela pode ir até lá. E aí eu fiquei observando, e a gente vai fazendo as leituras, né? Da autonomia do ser.
Então nós temos que dar essa autonomia do ser. E nós temos que participar dessa autonomia. E nós só conseguimos fazer isso quando nós também deixamos o nosso coração fluir. Deixamos realmente o nosso coração funcionar nesse exercício do bem, da melhoria, do crescimento, da emancipação do outro. E quando nós fazemos isso, nós também estamos fazendo para conosco. Para quando nós voltarmos novamente, que nós não vamos morrer, nós vamos simplesmente sair de cena, né, para trocar de roupa. Então, quando nós retornarmos novamente ao palco da vida, que nós possamos vir já usufruindo mais, querendo aprender cada vez mais, exigindo mais orientações, né? Um aprendizado maior, para que nós possamos nos estruturar mais. Quando eu vi essa criança subindo e fazendo esse movimento para chegar ao berço, eu fiquei imaginando, poxa vida, eu com 54 anos, se eu tivesse feito isso, hoje eu seria um ser muito melhor do que sou hoje. Então, olha a nossa responsabilidade, né? De estar sempre trazendo o outro à tona, ao seu compromisso, a valorização da vida, a importância de estar aqui, o compromisso com o ambiente do qual você faz parte. Então, olha só a riqueza que nós estamos, às vezes, perdendo de usufruir. E ele vai falando para nós, o André Luiz, né? O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. Nós não devemos ter aquela disciplina, aquela rigorosidade, aquela mãozona de ferro, né? Nós temos que ser, sim, pacienciosos, né? Ter parcimônia, olhar para a situação, avaliar, ver como intervir, falar de uma forma, orientar de uma maneira que realmente o outro se perceba também responsável. Né? E é isso que a gente vai dando às pessoas a condição de ser. E o André Luiz fala, o egoísmo na alma gera temor e insegurança. O evangelho no coração, coragem na consciência. Então, nós temos que estar sempre, o tempo todo, querendo que o nosso coração se torne puro, porque nós temos que passar para os outros essa pureza. Essa pureza no sentido do raciocínio, da avaliação, da ponderação e pensando em nós, enquanto também pessoas que teve ou precisa ter ou necessita ter mais um pouco, né, de encaminhamento, de orientação, através de oportunidades. E a gente pode fazer esse exercício. Não é nada difícil, é fácil. Apenas abrir os nossos olhos para perceber o instante que a gente pode fazer a intervenção, e nessa intervenção eu vou estar trabalhando no meu interior. Então, para nós espíritas, vai caber sempre, sempre o exercício da caridade. A caridade moral, espiritual ou imaterial, no todo, né? Porque até um abraço tem um sentido também material de ser. Porque quando a gente abraça, a gente recompõe o outro, a gente reestrutura, transmite o que tem de melhor dentro de nós, com as nossas energias. Então, imaginemos que também educar o outro com o olhar, com o sorriso, com a palavra, com o gesto, seja da melhor forma possível, para que nós possamos assim exercitar o nosso coração. Então, que a mensagem de hoje nós possamos levar para casa o comprometimento nosso de trabalhar o nosso coração através desse exercício de caridade, desse exercício de intervenção, desse exercício de sermos professor e aluno. Não se colocando apenas na condição de aluno, mas sempre também de professor, daquele que orienta, que educa e daquele que aprende e sente necessidade de cada vez mais aprender. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente. E eu convido a todos nesse instante para que nós possamos mentalizar nesse momento todas as crianças que nós conhecemos. E quando nós estivermos colocando cada uma delas à nossa frente,
o nosso neto, o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso enteado, o filho do amigo, o primo do primo, que seja criança. E que nesse instante, o nosso olhar de educador, de orientador, possa ir olhando para essa criança e vibrando energia de carinho, de muito amor. E nós vamos fazendo esse exercício, emanando esse sentimento para essa criança. E agora nós vamos imaginando um grande parque, um parque bem bonito, bem florido, e nós vamos vendo as crianças correndo de um lado ao outro. São espíritos em busca de crescimento moral. E nós, hoje na condição de adultos, mas que no futuro estaremos novamente na condição de criança, que nós também possamos receber do Divino Mestre Jesus o toque, o amparo, o aconchego, o afago, para que o nosso coração se abra, se dilate e possa de verdade abraçar e acolher todos aqueles que têm sede de cuidado, de atenção, de carinho, de compreensão, que a nossa disposição de amar possa ser maior do que a nossa disposição de criticar. Mestre amado Jesus, toca a nossa criança, o nosso estado de amorosidade, de afetuosidade, que todos que olharem para nós, que se chegarem a nós, possam sentir a sua presença enquanto amigo, enquanto companheiro, enquanto mestre, enquanto orientador. Ser conosco durante toda esta noite, no decorrer da semana e do nosso convívio diário com todos aqueles que vão passar por nós. Que a tua paz, que a tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.